A graça e a paz, irmãos. Amém? Boa noite. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Filipenses, capítulo 3. Vamos à palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 3. Verso 17, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos de Cristo, da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o seu estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o teu poder se manifesta neste lugar, nesta noite. O Senhor é real no nosso meio, Pai. Fala conosco por intermédio da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa ministrar em cada coração aquilo que o Senhor tem para ministrar, ó Pai. Independente de mim ou apesar de mim, que o Senhor possa falar aos corações nessa noite. E que haja liberdade, que haja adoração neste lugar. Que haja rendição, que haja arrependimento. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Irmãos, esse texto fala sobre, tem uma frase muito impactante quando Paulo está dizendo para os filipenses ali, inimigos da cruz. Quando nós olhamos para isso, já pensamos, mas quem são esses inimigos da cruz? Quem são essas pessoas? Paulo está escrevendo aqui a carta aos filipenses, entendemos ali que pode ser a sua penúltima carta a ser escrita, e mesmo preso, mesmo diante de dor e sofrimento, ele estava dizendo, alegrai-vos, alegrem-se, somente alegrem-se no Senhor, porque Ele é bom. E ele estava querendo deixar um caminho ali, ele estava querendo deixar algo pavimentado para aquelas pessoas daquela igreja. E aí, nós estamos nos deparando nos dias de hoje, e desde aqueles últimos dias, desde os dias de Jesus, nós já passamos a viver nos últimos dias, ou nos últimos tempos, e nós passamos a ver isso, pessoas que se tornam inimigos da cruz, ou pessoas que são inimigos da cruz. E eu quero dizer para você, que não existe cristianismo sem cruz, não existe evangelho sem cruz, não existe vida com Deus sem a cruz, sem participarmos da cruz, sem olharmos para a cruz e sem entendermos a cruz. É muito importante tudo isso, porque Jesus, Ele fez milagres, Ele operou maravilhas, Ele curou, Ele ressuscitou mortos, mas Ele só salvou depois da cruz. A salvação vem depois da cruz. E nós, por esta graça que foi lida aqui em Romanos, somos participantes disso, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Era necessário ser Jesus, era necessário que Ele viesse, e nós podemos então participar de tudo isso. Entendemos que sem a cruz não existe salvação, sem a cruz a salvação não é genuína, não existe uma vida com Deus sem nós termos a observação dessa cruz. É interessante que o apóstolo João, que estava ali com Jesus, entende-se, olhando para ele na cruz, teve a revelação do que era a cruz, teve a revelação daquele amor de Jesus na cruz, participou, viu, presenciou as palavras de Jesus enquanto ele estava pregado na cruz. E lhe foi dada
a este mesmo apóstolo a revelação de como ele voltaria. E lhe foi dado a este apóstolo que viu a cruz, a revelação de todas as coisas no Apocalipse. Eu quero dizer para você que quando nós entendemos a revelação, quando se acende uma luz e nós entendemos este amor que foi pregado naquela cruz, a revelação do que a cruz representa para nossas vidas, nós temos uma revelação do futuro que Deus tem para nós. Nós temos uma revelação daquilo que Deus tem para que nós vivamos. É a partir do que Ele fez na cruz. É a partir da obediência de um Deus que se desfez da sua glória, assumindo forma de servo e indo até a cruz. Entenda que às vezes nós estamos buscando por coisas que já estão liberadas para nós. Muitas vezes nós não tendo o discernimento da cruz, nós não temos a revelação de coisas que já estão liberadas por nós. Nós já somos libertos, nós somos amados, nós somos livres. Nós somos livres da culpa, não existe peso sobre nós. Se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura, nós nascemos de novo, a natureza de Deus passa a fazer parte da nossa natureza, e nós precisamos entender isso a partir da cruz. João 8,32, e conhecereis a verdade, e essa verdade, ela vem para libertar-nos dessas pequenas coisas que nós não entendemos. Muitas vezes não são grilhões que estão prendendo a nossa mão, mas é como se nós estivéssemos aprisionados dentro de uma gaiola e a porta estivesse aberta, e nós estivéssemos ali sem enxergar, sem sair para o lado de fora, só que a porta está aberta, está destrancada, existe um mundo para nós desbravarmos, existe um sobrenatural para nós vivermos, e nós estamos ali aprisionados, sem ter a revelação daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer para nós. Nós precisamos entender a libertação que Deus tem para nós a partir da cruz. E essas coisas só são achadas no relacionamento com o Espírito Santo. Essas coisas só podem ser vividas com aqueles que vivem com o Espírito Santo. É muito glorioso, é muito lindo nós estarmos num culto como esse, nós termos um louvor abençoado como esse, nós clamarmos pelo Senhor e nós sentirmos este poder. Nós precisamos entender muito bem a diferença entre o poder e a presença. Quando eu falo de Deus para você, eu atraio o poder de Deus, e o poder de Deus toca o seu coração, toca a sua vida. Nós estamos nesse ambiente glorioso, porque o poder de Deus se aproxima de nós, mas a presença de Deus é muito mais importante do que o poder. Porque a presença de Deus, ela não é sentida, mas ela é percebida. Muitas vezes você não vai sentir a presença de Deus quando você está vivendo um dia de angústia, mas Ele disse para mim e para você: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo que eu não esteja sentindo, eu tenho a certeza que Ele está lá, porque Ele disse. E o que Ele disse é maior do que o que eu sinto ou do que eu deixo de sentir. E eu preciso ter essa certeza de que, como é bom estarmos nesse ambiente, que gostoso, mas é muito melhor viver na presença do Senhor. É muito melhor ter intimidade com esse Deus. É muito melhor estar amigo do que Ele tem para nós e ter a revelação do que Ele tem para nós vivermos. Existem diversas pessoas que participam de cultos como este, maravilhosos. Dentre outros lugares, em outras igrejas, outras comunidades, pessoas que estão vivenciando o poder de Deus, mas nunca conheceram o que é estar na presença de Deus. Salmos 107:3 ou 103:7. Você me perdoa aí, depois você procura que Deus ele revelou para Moisés os seus caminhos, mas para os demais israelitas Ele demonstrou o seu poder. Quem quis subir no monte? Deus chamou todo mundo. Mas o povo falou: Moisés, vai lá você. Vai lá. Moisés conheceu o caminho do Senhor. Achou aí? 103:7? Ele achou o caminho do Senhor.
Ele viu a face do Senhor, ele esteve na presença do Senhor, ele construiu uma tenda para ter comunhão, para ter intimidade, ele construiu uma tenda para ele, Deus, além da tenda que Deus havia mandado ele construir. Por quê? Porque ele queria ter esta intimidade. Quem nós queremos ser? Aquele que vê o Senhor face a face? Ou aquele que só vê o mar se abrir? Aquele que vê o maná cair do céu? É tudo muito bom, mas é muito melhor estar face a face com Deus dos deuses. E a partir da cruz, Ele abriu um novo e vivo caminho para mim e para você. E nós agora temos acesso a essa graça. Nós temos acesso ao lugar santíssimo. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. E nós podemos olhar a Ele face a face, como João. Apocalipse capítulo 1. Diz que ouvia vozes como som de muitas águas. E quando ele olhou para trás, ele viu um homem, e esse homem tinha olhos como de fogo. E o sonho da minha vida é o dia em que eu vou olhar para esses olhos de fogo. Que nós possamos contemplar os olhos de fogo do Senhor, a queimar os nossos corações, a contemplar a nossa vida, a contemplar quem somos verdadeiramente. Paulo fala assim: sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Pois como lhes disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, os inimigos da cruz. Ei, irmão, não fale o que eu falo, viva como eu vivo. É assim que Paulo está falando. Será que podemos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, talvez no nosso trabalho, para a vizinhança, para a nossa família, e olhar assim: ei, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo? Será que as pessoas podem olhar para nós, e ao olhar para nós, elas vão ver o quê? A cruz. Será que as pessoas vão olhar para nós, e ao olhar para nós, elas vão ver quem? A imagem e semelhança do Filho de Deus. Elas não vão ver o Lucas, elas vão ver Jesus. Elas não vão ver você, elas vão ver Jesus. Porque você já vai estar sendo transformado de glória em glória, e você vai estar refletindo como um espelho a face dele. Jesus fala para os discípulos, Mateus 23, 2 e 3, o seguinte: os mestres da lei e os fariseus se apresentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam todos os que eles disserem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. É inimigo da cruz não aquele que não quer saber de Jesus, simplesmente, mas é inimigo da cruz aquele que faz, aquele que fala, mas não faz. Aquele que tem aparência que é, mas não é. Aquele que gosta só do poder, mas não tem intimidade com a presença. Aquele que ainda não teve a revelação da cruz e está na escuridão. Que nós possamos falar menos e viver mais. Eu sei muito bem o que é isso. Agora, com conhecimento de causa. Não adianta eu falar para os meus filhos alguma coisa e fazer outra coisa. Não adianta. Porque eles vão ouvir o que eu estou falando, mas eles vão fazer o que eu estou fazendo. Porque eles vão seguir o meu exemplo. Não adianta. Não adianta. Então, antes de falar, faça. Vamos pregar. A famosa frase: se possível, utilizemos palavras. Se preciso, utilizemos palavras. Que nós possamos entender que ser amigo da cruz
requer um aprendizado, uma vida de aprendizado por meio da obediência, por meio do serviço, por meio do sofrimento. Nós entendemos que aquele que nunca desobedeceu, ele precisou assumir a forma de servo para ele obedecer a todas as coisas. Então entenda que para sermos amigos da cruz, entendermos esta amizade da cruz e esta revelação da cruz, nos é chamado, existe um chamamento para nós vivermos debaixo da obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus, aos ensinamentos de Jesus. Existe um chamamento para nós vivermos como servos, olhando para o outro primeiro, entendendo que a necessidade do outro, entendendo o choro do outro, entendendo o riso do outro. Para muitos, infelizmente, é necessário sofrimento para aprendizado. Mas entenda que neste sofrimento, assim como Jesus, se o caráter dele estiver sendo formado em você, prefira sofrer em nome do Senhor, assim como os apóstolos lá em Atos se gloriaram porque eles estavam sendo perseguidos por pregar o Evangelho, porque eles estavam sendo açoitados no nome de Jesus Cristo. Então, se é para ficar mais parecido com Jesus e é necessário sofrer, amém. Para ficar mais parecido com Jesus é necessário negar a mim mesmo, negar as minhas vontades, negar o meu eu. É aí o momento em que nós passamos a viver em obediência. Quando nós olhamos para nós mesmos e nos deparamos, existem dois caminhos, a minha vontade e a vontade de Deus. Ora, qual deles é o melhor? Qual deles é o melhor? Verso 19, estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite, vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas... Deixa eu ler nessa outra versão que está mais legal. E pensam apenas nas coisas terrenas. Ei, logo na frente Paulo vai falar que a nossa cidadania não é daqui não. Eu costumo falar que quem deseja comer das coisas que estão lá fora é porque ainda não experimentou do banquete que está posto aqui. Quem deseja e tem vontade por comer os quitutes que estão sendo servidos aí fora, é porque ainda não experimentado as especiarias que são servidas aqui. Ei, Jesus te chama para um tempo de intimidade, para você entender a cruz, a revelação da cruz. E entendendo isso, você vai começar a entender os mistérios e observar o que Ele tem para você. Ele vai te dar um maná, Ele vai te dar o sustento, Ele vai te dar o alimento, Ele vai te levar para um sobrenatural, Ele vai te deixar com fome, a fome terrena, mas Ele vai satisfazer tanto, que o seu Deus não vai ser o seu estômago. Entenda a frase de Jesus. Jesus, o Senhor parou o sol. O Senhor pode parar aquele relógio. Entenda a frase de Jesus. Aquele que quer vir após mim, você sabe, tome a sua e... Se não fosse necessário nós termos uma observância acerca da cruz, o próprio Jesus não falaria isso aos seus discípulos. Você quer seguir a mim? Você quer ser igual a mim? Você quer seguir os meus passos? Olhe para você mesmo e fale, não. Negue-se a si mesmo. Nas encruzilhadas da vida, quando você tiver que se decidir pelo caminho, você vai olhar para aquele caminho largo, como foi pregado aqui há 2 domingos atrás, e você vai falar, não, o meu lugar é no caminho estreito,
eu vou pegar a minha cruz e eu vou te seguir, Jesus. Eu vou te seguir, Jesus. Eu vou te seguir, eu vou seguir os teus passos. E como diz a cantora, se os espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar, é nos braços de Jesus. Aleluia. Ei, entenda, o mal sempre se inicia no orgulho, mas ele se finda no início da humildade. Entenda que às vezes a gente pode perguntar-nos assim: como eu posso aprender de Cristo e ser soberbo? Como eu posso ser ministrado pelas Escrituras e ser individualista? Como eu posso ser alguém que chora pela sua glória, mas quando eu tenho a oportunidade de manifestar o seu amor, eu penso em mim primeiro? É preciso ter muita coragem para dizer não para si mesmo. É preciso ter muita coragem para seguir a Jesus. É preciso ter muito peito para dizer: eu vou negar a mim mesmo, vou pegar a cruz e vou seguir ao meu Senhor. Eu vou seguir a vontade dEle, eu vou seguir os propósitos dEle. Entenda, você não pode ser a sua referência. Não. Você precisa olhar para alguém. Você precisa olhar para Jesus. É por isso que Paulo está dizendo: ei, olhem para nós estamos imitando a Cristo. Você, pai, precisa ser uma referência para o seu filho. Você, mãe, precisa ser uma referência para o seu filho, para a sua filha. Vocês, irmãos que estão aqui, precisam ser uma referência para os adolescentes, para as crianças. Nós precisamos ser uma referência de comunidade para as gerações que estão crescendo neste lugar. Nós não podemos nos ter como referência, porque o orgulho é a raiz de todos os males. Entenda que se o orgulho não morrer em você, nada de Deus pode nascer em você. Quando o orgulho não morre em nós, algo de Deus não pode nascer em nós. Antes de exaltar o humilde, ele abate o exaltado. Você já parou para pensar que pode ser a mesma pessoa? Ele abate o exaltado e exalta o humilde. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos diante de Deus, a gente chega cheio de si. A gente chega se achando. A gente chega cheio das nossas vontades, dos nossos achismos, dos nossos quereres, da nossa prepotência. E nós nos achegamos dele, sabe o que ele faz? Ele abate todo esse orgulho. Aí quando nós nos encontramos lá, entendemos quem somos e o quão dependente dele estamos, nós começamos a olhar para o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 3, quando ele vem falar assim: felizes ou bem-aventurados são os pobres de espírito, porque já foram tão abatidos, entenderam quem são, quão dependentes são. E aí ele pega nessa mão e fala assim: agora que você se humilhou, agora eu vou te exaltar, porque agora você vai entender o que é exaltação. Agora você já teve uma revelação do que é a cruz. Agora você já teve a revelação do que é o amor. Você já teve a revelação do que foi a minha obra por você. Então agora eu vou te exaltar. É bom demais andar com Jesus, né? É bom demais. É por isso que Paulo fala: eu desisto das coisas, um pouco acima que ele vai falar, eu desisto das coisas que estão atrás, ficou para trás, eu vou seguir para aquelas que estão adiante, porque eu quero chegar no meu alvo, eu quero chegar neste lugar, aonde o caráter de Deus vai sendo aperfeiçoado em mim, aonde eu vou sendo transformado de glória em glória na imagem do Filho de Deus. É lá que eu quero chegar, é lá que eu preciso estar. Jesus aprendeu a obediência por tudo aquilo que sofreu. Aquele que se desfez da sua glória, assumiu forma de servo, fez uma oração e a sua oração não foi respondida. Ele orou assim: Pai, passa de mim esse cálice. O que Deus respondeu para ele? Nada. Sabe o que ele nos ensina? Que o silêncio de Deus também forma o caráter de Deus em nós. Se você está orando e Deus está em silêncio, permaneça. Após aquela oração, Jesus sabia o que ele precisava fazer. Ele levantou, chamou os discípulos e falou assim: bora, é agora, está na hora, não vai ter jeito, vambora, vambora.
Para de ficar argumentando com Deus. Para de querer ficar achando uma resposta de Deus, querer algo de Deus ali todo o tempo. Para. Entenda aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo. Tem gente que é muito bom de argumento. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Tem aquele que fala assim, não, mas eu não fiz isso aqui porque eu estava fazendo aquilo ali, mas eu não fiz aquilo lá porque eu estava fazendo aquilo outro. Não, mas aquele dia aconteceu algo que... Para. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. É Davi e Saul. Samuel pergunta, Saul, por que você não matou, por que você matou os animais aqui, por que você não matou o cara lá, o rei, que era para você matar? Ele, não, mas é porque eu ia trazer, mas é porque eu ia fazer, mas é porque Saul deu muita desculpa, difícil se arrepender. Agora quando Natan chega lá para falar para Davi, Davi, você foi lá, você matou o cara, você pegou a mulher que não era sua, e aí Davi fala assim, já era. Se deita no chão, quem sou eu? Irmão, aquilo que você não reconhece, não é tirado de você. Deus só vai libertar você daquilo que você assume. Então chega diante dele e assume. Fala aí, Deus, seja como Davi, põe a cara no chão. Deus, eu entendi, eu tenho a revelação do que o Senhor é, do que o Senhor, da situação da qual eu me encontro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Davi clamou, não retira de mim o teu espírito. Se possível, acrescentei aqui na versão atualizada de Lucas Domingues. Nós somos chamados a ser amigos da cruz. Paulo nos ensina, essa frase é muito forte, quando Paulo fala, eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Entenda que Deus vai levantar pessoas para te ajudar a formar o caráter dele na sua vida. Entenda que talvez a pergunta que você se faça é, mas por que eu preciso ir para a cruz? Por que eu preciso ser amigo da cruz? Jesus já não foi na cruz por mim? Você vai na cruz para quê? Para pagar a promessa? Não. Você vai na cruz para o seu velho homem morrer lá, cada dia, e o caráter de Jesus ser formado em você. Talvez tenha aquela pessoa que olha para você e fala mal de você. Sabe o que está acontecendo? É como se você tivesse com a mãozinha direita lá e aquela pessoa vier. Aí a partir do momento que você já não tiver mais o sentimento de vingança, a partir do momento que o seu coração for tratado, você olhar para ela com amor, a partir do momento que você olhar e falar assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, você já está parecido com Jesus. Você já está parecida com Jesus. Entenda que nós olhamos para a cruz, temos essa revelação para que o caráter dele seja formado em nós. Pedro falou, Jesus, eu vou morrer em teu lugar. Jesus chamou ele de Satanás. Agora, quando Jesus viu Judas, Jesus chamou ele de amigo. Porque aquele que quer impedir a obra de Deus na nossa vida é o Satanás, mas aquele que quer contribuir para tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, ele é amigo. Existem diversas coisas para a gente conversar aqui, mas nesse recorte que eu estou fazendo com vocês, entenda que às vezes Deus vai levantar algumas pessoas que vão te beijar e vão te trair. Olhe para eles com olhar de compaixão e talvez os chame de amigo, assim como Jesus fez, porque aí nós vamos poder completar aquilo que Paulo está dizendo, porque a vida que eu vivo agora, não a vivo por mim mesmo, mas vivo pela fé
do Filho de Deus. Não é pela fé no Filho de Deus, mas é do Filho de Deus. Ou seja, ele está dizendo que ele vive a fé de Cristo Jesus. Não simplesmente a fé em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo vive na vida dele e a partir da vida dele. Para encerrarmos, Paulo fala que a nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania vem do céu, amém? Nós estamos aqui, como o pastor pregou no domingo, até o dia em que ele voltará nos ares e restaurará algumas coisas e concretizará algumas coisas, e o reino dele plenamente estará estabelecido. Glória a Deus e aleluia. Aleluia. Hoje nós vivemos na terra, mas se você já se rendeu a Jesus, o código do céu já alcançou o seu coração. Existe uma mistura de códigos aí, o código da terra com o código do céu, ó, estão misturados em você. Sabe aonde o céu toca a terra? Aqui, ó. O código do céu se mistura com o código da terra aqui dentro. Porque por causa da cruz, por causa daquilo que Deus fez por mim e por você. Se coloque de pé. Entenda que a maior luta que nós podemos viver é a luta interna. É a luta com o nosso eu, a luta com a nossa vontade, a luta com os nossos desejos. Entenda. E o mundo às vezes fala, você nasceu para ser feliz. Eu te falo, sim. Mas a alegria do Espírito Santo, a felicidade que está em Deus, que vem de Deus, provinda de Deus. A alegria onde o fraco é forte, onde o líder é servo, onde quem perde é quem ganha, e onde quem chora é quem ri. E onde quem morre vive para sempre. Essa alegria que o poeta já escreveu e já disse. Que você possa ter um encontro com Jesus real e verdadeiro. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque em Ti nós somos vencedores. Em Ti nós somos libertos, em Ti nós somos salvos. Em Ti nós recebemos perdão, em Ti existe salvação, em Ti nós podemos viver o sobrenatural, a partir desta revelação da cruz, deste amor que emanou daquele lugar onde emanou o Teu sangue, onde emanou o sangue da nova aliança para conosco. Nós temos acesso a uma nova vida, a uma vida eterna, a uma vida transformada, a um novo e vivo caminho, um caminho de relacionamento intenso contigo. Que nós possamos ter a revelação de tudo isso, Pai, para seguirmos em frente, contemplando aquilo que o Senhor tem para que nós vivamos. Eu te agradeço por essa oportunidade, pela Tua presença. Assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia.